primeiro lugar, agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui nesse momento tão prazeroso e importante, pelo reconhecimento e pela homenagem, de certa forma, a esse autor tão grandioso, José Saramago. Então, é uma enorme alegria estar aqui. E, conforme disse, eu estou ainda no doutorado, trabalhando com um autor espanhol, que viveu no final do século XIX, início do século XX, chamado Miguel de Unamuno. E aí vocês podem perguntar-se o que isso tem a ver? Porque eu quis começar falando do tema da minha tese. Eu respondo que tentarei nesta breve apresentação não só expor alguns pontos trabalhados no meu artigo, como também aproximar algumas observações unamunianas da realização ensaística de Saramago. Para começar, quero ressaltar a atenção e o reconhecimento concedido ao autor espanhol pelo escritor português José Saramago. A recíproca em vida não seria possível devido à ordem cronológica dos fatos. Ousarei, portanto, durante esta breve apresentação, trazer algumas palavras e ideias do pensador espanhol Miguel de Unamuno, morto em 1936, para expressar um pouco da grandiosidade da obra de José Saramago, morto no ano passado. No texto de Saramago, o ano de Ricardo. Sim, melhor. Obrigada. No texto de Saramago, O Ano da Morte, de Ricardo Reis, uma formidável ficção, ainda que toda embasada historicamente, a figura de Unamuno ocupa boa parte das últimas páginas, recebendo especial atenção o último discurso proferido por este um pouco antes da sua morte, em 1936 mesmo, dado como resposta à exclamação absurda de um general. O general dizia: "Abaixo a inteligência, viva a morte." Em plena Guerra Civil Espanhola, Unamuno atreveu-se a proclamar: "Vencerão, mas não convencerão. Vencerão porque têm a força bruta, mas não convencerão, porque para convencer é necessário persuadir. E para persuadir, necessitam vocês algo que lhes falta: a razão." Digo isto com a intenção de que a obra de Saramago possa persuadir-nos, já que esta se alicerça na razão. Não me cabendo agora investigar as várias interpretações dadas ao vocábulo razão na história da filosofia, limito-me a dizer coloquialmente: a obra de Saramago está coberta de razão. Razão primordial que culmina em persuadir-nos da sobreposição do ensaio. Basta considerar os títulos: ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez, já que a preposição sobre não só dá a ideia de um assunto tratado, como também da sobreposição, localização superior, acima. Mas aqui o vocábulo ensaio, sendo o primeiro dos títulos mencionados e estando acima da cegueira e da lucidez, pode sinalizar. A palavra ensaio tanto pode ser o verbo, conjugado na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, como pode ser o substantivo. No título da obra de Saramago, por não haver nenhum artigo que delimite o nome ensaio, fica a possibilidade de se entender o vocábulo tanto como verbo como substantivo. Primeiro pensemos a partir do verbo. Se Saramago escreve o verbo ensaio, quando eu leio, quando cada um de vocês o lê, o verbo permanece na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, mas a referência muda. Qualquer indivíduo que tenha contato com esse verbo assim conjugado pode tomá-lo para si, pode dizer-se eu ensaio. O eu ensaio, então, passa a ser vários eus ensaiando. Consideremos agora o vocábulo ensaio como substantivo. Como tal, é a palavra substancial, principal, a mais importante. Percebendo, porém, ensaio como verbo e substantivo simultaneamente,
o agir de ensaiar, dado pelo verbo, passa a ser a substância, daí o substantivo que permanece em ensaio. A ação de ensaiar é o que não deve cessar. No meu artigo, A Cegueira Social na obra de José Saramago e a necessidade de ensaiar uma outra via, foco minha atenção também no texto Ensaio sobre a Cegueira, trilhando o seguinte caminho. Após ser provocada pelo título da obra, busco pensar a rica simbologia de alguns detalhes apresentados pelo autor, principalmente no que tange às cores e às metáforas explicitadas. Não é à toa a alusão à cegueira como mal branco e mar de leite. A simbologia da cor branca é riquíssima, assim como a noção de um mar de leite. Se o branco remete à claridade, luz, pureza e passagem, o mar de leite induz a origem do homem como movimento ininterrupto. O fato de a cegueira começar a instaurar-se diante de um semáforo no vermelho também é algo extremamente significativo. Em um segundo momento, trago à tona e questiono uma característica representativa de alguns textos de Saramago: a ausência de pessoas com nomes próprios, mas apenas com identificações relacionadas ao aspecto físico ou profissional, funcional. E por fim, tento responder à intrigante pergunta: por que é a mulher do médico a única que mantém a visão durante toda a obra? De uma possível resposta, questiono as dicotomias atuais: ser versus ter, saber versus poder. É claro que não busco encontrar respostas definitivas, mesmo porque esta atitude destruiria a supremacia do ensaio. No diálogo com Saramago, também quis conjugar o verbo ensaiar, tornando-o substância na minha vida. E se, como diz Miguel de Unamuno, o mais importante é o que se quer, visto que o querer impulsiona nossas ações, quero persuadir-me e persuadi-los com Saramago. Citação da epígrafe da obra: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Todos nós podemos olhar, ver e reparar se quisermos. A partir desta epígrafe, Saramago atentou para a urgência de reparar, de combater a cegueira. Ele reconhece isso em O Caderno. São exatamente as palavras dele. Que o escutemos, portanto, fazendo dessa escuta o mote de nossa ação. Que dessa ação, combater a cegueira, se faça a razão de nossa existência. É só isso. Muito obrigada.